Diz assim a palavra de Deus: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Versículo 14: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Amém. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em tua casa. Obrigado, Deus, porque tu tens algo para falar ao nosso coração através deste momento em que estaremos aqui, Senhor, observando a tua palavra para aplicá-la às nossas vidas. Que o teu poder, a tua unção estejam sobre nós e que teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, na Bíblia nós vamos encontrar para Jesus mais de 50 títulos. E eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, a Bíblia, ela vai nos dizer que Jesus é o Senhor. Ela vai nos dizer que Jesus também é o nosso mestre. Aleluia! A Bíblia vai declarar que Jesus é o pão da vida, que Jesus é a água da vida. A Bíblia vai nos dizer que Jesus é o nosso advogado fiel. A Bíblia também vai nos apresentar Jesus como o Filho de Deus, como o Filho unigênito, como o Filho amado. A Bíblia vai nos dizer que Jesus é o Messias, que ele é o ungido de Deus. Mas aqui nós encontramos neste texto mais um título atribuído a Cristo. Ele é o bom pastor. Vamos dizer juntos: Jesus é o bom pastor. Glória a Deus. E aqui no texto que nós lemos, meus irmãos, especialmente no versículo 14, Jesus diz que ele conhece as suas ovelhas. Então nós temos aqui no texto duas pessoas, dois personagens importantes, que é o pastor e as suas ovelhas. O pastor, nós já declaramos aqui que é o Senhor Jesus. Ele é o bom pastor. E as ovelhas quem são? As ovelhas, irmãos, nós podemos classificar em três. Em quantas? Em três. Nós temos as ovelhas perdidas. Diga comigo: ovelhas perdidas. Nós temos as ovelhas desgarradas. E nós temos as ovelhas pastoreadas. Amém? Nós temos três classificações de ovelhas aqui. Quem são as ovelhas perdidas? As ovelhas perdidas, irmãos, são aquelas que não têm pastor. Amém? As ovelhas perdidas são aquelas que não têm pastor. Certa ocasião, a Bíblia nos diz, lá em Mateus, que Jesus, observando as multidões, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então nós temos no mundo ovelhas que ainda não têm pastor. São ovelhas sem pastor. E especialmente neste capítulo que nós lemos, depois nós vamos percorrer este capítulo em seus versículos, a Bíblia vai nos dizer que, do versículo 26, porque não creem, não são ovelhas de Jesus.
Então, aquelas pessoas que não creem, aquelas pessoas que ainda não têm Jesus como seu pastor, como seu bom pastor, são as ovelhas que ainda estão perdidas, porque não conhecem o bom pastor. Mas nós temos também as ovelhas desgarradas. E quem são as ovelhas desgarradas? São aquelas que conhecem o bom pastor, porém estão afastadas de Jesus e precisam ser resgatadas. Amém? As ovelhas que não têm pastor precisam ser encontradas também, precisam ser evangelizadas, precisam ser buscadas, mas as ovelhas desgarradas são aquelas que já tiveram o contato com o bom pastor, mas hoje não estão debaixo do seu pastoreio. Amém? São as ovelhas desgarradas. E nós temos também, além destas duas, as perdidas, as desgarradas, que estão afastadas, nós temos as ovelhas pastoreadas. E nós vamos falar sobre isso mais adiante. Não vamos falar agora. Vamos guardar as ovelhas pastoreadas para daqui a pouquinho. Amém, irmãos? Amém. Vamos falar então do bom pastor, porque ele é aquele que merece toda a nossa honra, toda a glória e todo o louvor. Jesus é o bom pastor. Mas por que ele é o bom pastor? Vamos agora para o Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 11, onde diz o texto bíblico seguinte: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Por que Jesus é o bom pastor? Porque ele deu a sua vida por todos nós. Aleluia! Jesus, ele deu a sua vida para nos salvar. Ele entregou a sua vida na cruz. Ele derramou seu sangue para que nós fôssemos resgatados, para que de ovelhas perdidas ele pudesse nos tornar salvos pela sua graça. E isso é algo precioso, maravilhoso, e por isso ele é o bom pastor. Esta palavra bom significa alguém que cumpriu a sua missão. E Jesus, ele cumpriu a sua missão. Ele foi do começo ao fim para nos salvar, para nos resgatar, para nos tirar das garras do inimigo, para nos transportar da morte para a vida, das trevas para a luz, de fazer de nós ovelhas que estavam dispersas, desgarradas, afastadas, longe dele, para participar do seu convívio, do seu cuidado, do seu rebanho. Então, por isso, ele é o bom pastor. Mas também, respondendo a essa pergunta, vamos para o versículo 14, na parte primeira do versículo, chamada parte A. João 10,14 diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Jesus é o bom pastor porque ele nos conhece. Aleluia! Ele conhece a nossa vida individualmente. As pessoas podem lhe ver e achar que lhe conhecem. Você mesmo pode achar que se conhece tão bem, mas Jesus lhe conhece melhor do que ninguém. Jesus conhece cada um de nós e ele nos chama pelo nosso nome. Aleluia! Glória a Deus! Diga aí o seu nome. Qual é o seu nome? Olha aí, ó. Parece confuso, né? Vamos dizer cada um seu nome de uma vez só? 1, 2 e... Ô, meu irmão, minha irmã, que confusão foi essa? Mas eu quero dizer para você que Jesus não se confunde com ninguém aqui. Embora cada um tenha dito seu nome no mesmo instante, ele conhece o seu nome, ele conhece o seu endereço, ele sabe onde e como você vive. O Senhor, ele é o bom pastor porque ele conhece as suas ovelhas.
Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece cada um dos nossos tropeços, Ele sabe cada uma das nossas dificuldades. O Senhor é aquele que conhece as nossas dores, mas Ele também sabe como curá-las. Então Ele é o bom pastor. Jesus, Ele conhece as suas ovelhas. Ele sabe das nossas dúvidas, Ele sabe dos nossos temores, Ele conhece cada passo que nós damos no nosso dia a dia, Ele conhece os pensamentos que vão na nossa mente, os sentimentos que vão no nosso coração. Veja que maravilhoso pastor nós temos, irmãos. O bom pastor, Ele cuida, Ele conhece as suas ovelhas, aleluia. Mas também por que Ele é o bom pastor? Porque além de Ele ter entregado a sua vida pelas ovelhas, além de Ele conhecer as ovelhas, Ele supre as necessidades de todos nós. Olha só o que diz o versículo 9. Versículo 9 diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Ele é aquele que nos alimenta. Lembra do Salmo 23, quando Davi diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará? Nada vai faltar àqueles que estão debaixo do pastoreio do Senhor Jesus. Ele vai suprir cada necessidade, Ele vai conduzir você a pastos verdejantes. Enquanto o mundo tem aí para oferecer algo aparentemente bom, mas que não passa de um capim seco, vamos dizer assim, o Senhor tem os pastos verdejantes, aquilo que verdadeiramente sacia e alimenta a nossa vida. Também, falando em suprimento, o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que nos guarda. Olha o que nos diz o versículo 12. O mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, versículo 13, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Versículo 14, eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. Então Ele nos cuida, meus irmãos, como ninguém. Quando o inimigo vem por um lado, o bom pastor está pronto para nos guardar, para nos proteger. No seu próprio nome há poder. Quando nós oramos e repreendemos, é no nome daquele que nos cuida, que nos protege. É no nome em que nós oramos, repreendemos, afastamos todo o mal pelo poder deste nome, que é o nome do bom pastor, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor é aquele que sara, cura as nossas feridas. Aleluia. De vez em quando no rebanho alguém precisa de um cuidado mais especial e Jesus está pronto para tratar das nossas feridas, para nos cuidar. É verdade ou não é, irmãos? Quantas vezes nós precisamos do remédio e o Senhor estava ali para aplicar na nossa vida. Às vezes é uma ferida na alma, são os nossos sentimentos, e o Senhor também trata de tudo isso. Às vezes é nosso corpo físico que está padecendo, que está precisando de um cuidado, e o Senhor, através dos seus meios, Ele aplica o seu cuidado para curar as suas ovelhas. Meus irmãos, o Senhor, Ele nos oferece as águas tranquilas para refrigerar a nossa alma. Quantas vezes no agitamento do nosso dia, nós paramos um pouco, dobramos ali os nossos joelhos, ou se não dá para dobrar os joelhos, dependendo do lugar onde estamos, nós elevamos o nosso pensamento, a nossa oração, e o bom pastor refrigera a nossa alma, nos trazendo paz, nos trazendo esperança nos momentos difíceis. Esse é o nosso bom pastor, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Agora, meus irmãos, depois de falar no bom pastor, nós vamos falar das ovelhas pastoreadas.
Nós dissemos aqui no começo que existem 3 categorias de ovelhas: as perdidas, as desgarradas e as ovelhas pastoreadas. Tanto as perdidas quanto as desgarradas, elas podem vir para o pastoreio de Jesus, basta que elas venham a Cristo, aleluia, para que elas também recebam deste cuidado. Então, meus irmãos, quem são as ovelhas pastoreadas? São aquelas que conhecem a Jesus. Porque o versículo 14 diz o seguinte: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Então, a primeira prova, ou o primeiro sinal de que somos de fato ovelhas de Jesus, é porque conhecemos a Cristo. Aleluia! Não apenas um conhecimento superficial, não apenas saber que existiu um homem que veio e deu a sua vida por nós e que era Deus e que era o Filho de Deus. Não apenas informação, mas nós conhecemos de um relacionamento com Ele. Aleluia! Das minhas ovelhas eu sou conhecido, disse Jesus. Então há uma reciprocidade neste conhecimento. Ele nos conhece, mas nós também o conhecemos. Então são as ovelhas pastoreadas aquelas que se relacionam com Jesus. Quem não é ovelha não está sendo pastoreado. Amém? Ah, pastor, mas Jesus ama todos, mas só é pastoreado aquele que faz parte do rebanho do Senhor. Quem são as ovelhas pastoreadas? Também nos diz no versículo 4 e 27, são aquelas que ouvem a voz de Jesus e o seguem. Vamos para o versículo 4 do capítulo 10 de João. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. As ovelhas o seguem. Quem é pastoreado por Jesus, segue a Jesus. Amém? Quem não é pastoreado, leva a sua vida de qualquer jeito, corre para lá, corre para cá, sai do caminho e acha que Jesus, vai estar correndo atrás todo o tempo. Não, as ovelhas de Jesus são aquelas que ouvem a voz de Jesus e são aquelas que seguem a Jesus. Ouvir e seguir. Tem gente que ouve, mas não segue. Já viu isso? Tem gente que ouve, mas não segue. Mas aquela pessoa que é uma ovelha pastoreada é aquela que ouve e também segue ao Senhor Jesus Cristo. Ouvir e seguir, ouvir e obedecer a Cristo. Versículo 27 nos diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Jesus reafirma então isso lá no versículo 27 do texto que nós estamos lendo. Irmãos, olhem para cá. As ovelhas de Jesus são aquelas que pertencem a Ele. Amém? São aquelas que pertencem a Jesus Cristo. Jesus nos comprou com o seu precioso sangue. Então nós já não somos de nós mesmos, nós temos um dono, nós temos um Senhor, nós temos um pastor e mestre, que é Jesus. Somos dele, nós temos este sentimento de pertencimento. Eu não estou perdido, eu pertenço a Jesus, eu pertenço a um rebanho. Eu não estou desgarrado, eu não estou solto pela vida e pelo mundo, porque eu pertenço a Cristo. Tanto é que Jesus usa a expressão várias vezes, minhas ovelhas. Minhas ovelhas. Então Jesus, ele sabe que ele tem um rebanho aqui na terra, que são as suas ovelhas,
Então, as ovelhas de Jesus, elas pertencem a Cristo. E essas ovelhas podem contar com o seu amor, com o seu cuidado, com a sua proteção. Estas ovelhas podem contar com o seu perdão, com a sua graça. Aleluia. Tudo aquilo que você precisa, você pode contar com Jesus, porque Ele é o bom pastor. A obra que Ele começa, Ele termina, Ele vai até o fim. Aleluia. A essa altura, meu irmão, minha irmã, você pode se alegrar na presença de Jesus. Se você de fato já é uma ovelha de Jesus, você pode se alegrar nesta comunhão com Ele. Até porque, irmãos, um dos sinais de que somos ovelhas pastoreadas é que temos comunhão com Ele e uns com os outros. Amém? Com Ele, mas também uns com os outros. Aleluia. Meu irmão, veja bem o que eu vou dizer agora, ouça bem. Quem dá cabeçada no outro não é ovelha, é bode. Amém? Jesus nos chamou para sermos um rebanho. Somos diferentes, temos opiniões diferentes sobre muitas coisas, divergimos em muitas coisas, até pode ser, mas nós temos um único pastor, é o bom pastor. E Ele deseja que nós, como ovelhas, possamos ser um rebanho unido na sua presença. Então, meu irmão, minha irmã, quem é ovelha pastoreada vive em rebanho. Não vive para ser isolado, apartado. E você sabe o que acontece com uma ovelha que sai do rebanho? Ela é uma presa fácil para o inimigo, para o lobo. É verdade ou não é? É verdade. Então vale a pena, mesmo que a gente tenha que tolerar algumas coisas dentro do rebanho, né? Existem pessoas difíceis de amar, de conviver, mas assim mesmo é melhor você estar no rebanho do que estar fora dele. Então cultive a comunhão com Deus, mas também procure cultivar a paz, a união com os seus irmãos de fé, em nome de Jesus. Se tem alguém para perdoar, perdoe, libere perdão. Se tem alguém para pedir perdão, peça, para que vivamos em paz e este rebanho possa crescer cada vez mais. Até porque, irmãos, em último lugar, dentro desse ponto das ovelhas pastoreadas, uma ovelha sadia, ela multiplica. Amém? Ovelhas sadias, elas se multiplicam. Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos gerar outras ovelhas no rebanho de Deus. Amém? Glória a Deus, através do ganhar almas. Amém, irmãos? Através do ganhar almas, através do evangelismo, através do nosso testemunho, através do nosso interesse também em agregar pessoas, em chamar para participar deste rebanho. São os novos convertidos, são as pessoas que vão descer as águas do batismo mês que vem, são as pessoas que, nesse mês, né? São as pessoas que estarão, agora já virou o mês, né? São as pessoas que estarão agregando, congregando, sendo pastoreadas pelo Senhor Jesus. Aleluia. Dentro do rebanho, irmãos, nós temos as ovelhas que nasceram há pouco tempo. Então são ovelhinhas que às vezes precisam de uma atenção maior, às vezes são ovelhinhas que muitas vezes tropeçam aqui e lá, parece que vão atrasar um pouquinho o andar do rebanho, mas é por isso que nós devemos ter a consciência de que nós temos pessoas experientes na obra de Deus, nós temos pessoas que estão começando agora, mas todos nós somos um só em Cristo, nós todos somos participantes de um só corpo, de um só rebanho, que é o rebanho
que Deus tem aqui nesta terra. Aleluia, glória a Deus. Então gostaria que você ficasse em pé nesse instante para que nós possamos orar. E o diaconato já pode se posicionar junto à mesa, os irmãos do